Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma Sexta Filosófica, né? Esse evento, essa série, né, de eventos que vem sendo promovido, né, na parceria da Biblioteca Central e do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Rondônia. Toda sexta-feira e com várias temáticas de vários, né, professores ou da casa ou então convidados, como é no caso da noite de hoje. E hoje nós contamos com um tema Estatuto do Desarmamento, uma perspectiva filosófica, com o professor doutor Everton Maciel. O professor Everton, ele tem doutorado em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, na área de concentração de ética e filosofia política, tendo também desenvolvido um estágio sanduíche na Universidade de Londres, mestre em filosofia pela Universidade Federal de Pelotas, na linha de pesquisa Fundamentação e Crítica da Moral, e bacharel em filosofia pela UFPEL. Atualmente é professor adjunto no curso de licenciatura em filosofia da Universidade Federal do Amapá. Então, agora eu passo a palavra para o professor Everton. Muito obrigada, professor, por ter aceitado o convite e por estar disponível na noite de hoje. Cristiane, obrigado. Eu que agradeço pelo convite que me foi passado pela professora Ticiana. E muito do que eu vou falar hoje envolve um trabalho um pouco mastigado, um trabalho um pouco antigo meu, mas também é em agradecimento ao convite da professora Ticiana, porque o que eu vou expor aqui, depois eu deixo o referencial bibliográfico com mais tranquilidade, acabou sendo publicado num livro no qual a professora da UNIR, a Ticiana, ela foi colaboradora. Eu agradeço a ajuda da Cristiane, ela nos orientou aqui a usar essa plataforma do RNP ontem, muito obrigado mesmo, eu aprendi a usar contigo, apesar de já ter que conviver com essa plataforma aqui na Federal do Amapá também. Mas eu, no momento em que faço essa apresentação que vocês estão vendo aí, eu não consigo nem me ver, nem olhar para o chat, nem olhar para a Cristiane. Então, se acontecer alguma instabilidade, ou no meu áudio, ou na internet, a Cristiane pode me interromper e eu retomo, até porque, né, eu não sei como é a internet aí em Porto Velho, mas aqui no Amapá nós temos uma chuva lá na Guiana Francesa e a internet, ela de fato, ela pode ficar muito instável, né? Então, muito obrigado pelo convite e eu explico basicamente o que eu vou dizer ao longo de hoje, observando que se trata, né, de uma publicação que está no livro, depois eu deixo a referência, mas que é uma publicação que, apesar de ser um livro relativamente recente, a publicação ela foi feita nos meses de fevereiro e março desse ano, ela já possui uma certa desatualização. Essa desatualização ela se dá por conta de um governo que assumiu a presidência da República, com características muito especiais, muito excêntricas. Eu não vou me deter, né, em críticas pontuais às medidas ditas armamentistas, né, do Palácio do Planalto, e muito do que já foi feito também já foi desfeito. Então, existe uma instabilidade hoje nesse setor no Brasil, que é uma instabilidade muito grande, que preocupa todos aqueles que imaginam que o Brasil possa se encaminhar para uma ampliação das liberdades individuais, tá? Então, esse é um tema muito difícil do Brasil. O livro que foi publicado em fevereiro, ele é um livro justamente de filosofia com temas ligados à prática. Então, nós tivemos colegas publicando material na área da economia, nós tivemos colegas publicando, como a professora Ticiana, na área da estética, nós tivemos colegas publicando na área, por exemplo, de políticas públicas de saúde. É um livro de política prática, né? Para tirar o ranço um pouquinho da teoria política da filosofia, que ela é dedicada quase que exclusivamente, quando nós trabalhamos
disciplinas de filosofia política dentro da universidade, nós trabalhamos basicamente a filosofia política teórica, né? A história do pensamento político. Então, nesse momento, naquele livro, nós conseguimos convidar colegas pesquisadores que refletissem a respeito de temas da atualidade. E esse tema, envolvendo o chamado Estatuto do Desarmamento, ele é um tema tremendamente polêmico no Brasil há bastante tempo, né? E ele possui características muito especiais quando discutidas do ponto de vista brasileiro. Eu coloco, entre aspas, Estatuto do Desarmamento, porque não se trata propriamente de um estatuto, com as características que esses dispositivos de lei que nós batizamos de estatuto no Brasil possuem. Ao longo do processo, ao longo da minha fala, eu vou tentar mostrar para vocês por que não se trata de um estatuto. Mas, basicamente, é porque não faz a lei, né? Ela atinge a todos os brasileiros, de um ponto de vista amplo, ela atinge indistintamente, ela não faz um recorte da população vulnerável, por exemplo, como é o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Estatuto da Igualdade Racial, Estatuto do Torcedor, existe no Brasil o Estatuto do Torcedor. Ele não recorte de uma população que merece ampliação de direitos e ali, né, encontra um dispositivo de lei para potencializar direitos. Basicamente é por isso que não se trata propriamente de um estatuto. Quando eu estiver falando da Lei do Desarmamento, que é 10.826, e se eu, porventura, falar estatuto, é porque se consolidou esse nome na imprensa nacional, mas não é propriamente um estatuto, tá? Não se trata de um estatuto a 10.826. Vocês vão ver que a minha perspectiva e a minha leitura em torno disso, junto com o meu colega Tiaraju, que é coautor desse artigo junto comigo, né? E é uma perspectiva bastante liberal, ela é uma perspectiva armamentista, só que ela não é uma perspectiva que cai em alguns deslizes que os argumentos, tanto conservadores quanto progressistas, acabam elencando no Brasil. Inclusive, a primeira parte daquele texto é dedicada basicamente àquilo que nós batizamos de uma falácia sociológica. Eu não vou falar de todo o artigo aqui, porque ele ficou genuinamente extenso. Depois, como eu disse, eu deixo a referência completa para vocês. É fácil de encontrar na internet também. Então, ele ficou com mais de 30 páginas e ele é dividido basicamente em 3 problemas centrais. Um, do qual eu vou me deter aqui com um pouquinho mais de carinho, né? Por se tratar de um evento dos colegas da filosofia da Unir, é uma perspectiva filosófica que está no seio da modernidade e que é uma perspectiva filosófica genuinamente liberal. Ela possui 2 vertentes que são antagônicas entre elas. Uma é o contratualismo hobbesiano e a outra é um princípio de utilitarismo a partir da filosofia de David Hume. Mas ambas, essas perspectivas, elas são perspectivas, de certa forma, que respondem de uma maneira contrária àquela que nós, brasileiros, respondemos o problema do armamento da população civil. São ideias, são ideais e bases filosóficas que possuem, né, essa condição de ter o primado da liberdade como sua página inicial, porque é disso que se trata. Eu vou falar a respeito desse tópico de um jeito um pouquinho mais recortado aqui nessa exposição. Do que eu não vou falar, então, e que vocês podem encontrar lá no artigo. Eu não vou me deter, por exemplo, a perspectiva legal do Estatuto do Desarmamento, que, de fato, é a perspectiva que naquele texto ocupa, talvez, a maior parte do espaço. Eu vou falar uma pincelada a respeito disso, mas o que precisa ser dito mesmo, precisa ser dito à luz de decretos, à luz de dispositivos legais que foram alterados deveras entre o ano de 2019 e esse ano de 2020. Existe uma instabilidade muito grande, como eu disse, nesse setor. Eu vou falar apenas o geral, aquilo que não pode ser alterado pelo governo federal. Por quê? Porque se trata da 10.826, o chamado Estatuto do Desarmamento, que está em vigor
A lei ela não deixou de existir. O Brasil é um país com essas características, que não oferece, né, condições legais para que a população ande armada pela rua ao léu. Tá? O ponto-chave da perspectiva legal é a 10.826. E numa terceira parte do artigo, eu e Tiraju, nós nos preocupamos com uma perspectiva comercial. O que acontece num país com essas características, como nós temos aqui no Brasil, é que as armas, quando o governo não consegue proibir que a população civil acesse armas, existem características comerciais específicas que tornam as armas proibitivas. E nós mostramos como se dá essa ideia de proibição, não no sentido estrito da lei, mas no sentido de proibição no âmbito comercial. Você não pode impedir que as pessoas acessem do ponto de vista legal, mas você, através de lobby, através de muito protecionismo da indústria nacional nesse setor, você consegue fazer, inclusive, que aconteçam excentricidades, como o caso de uma lei voltada para o desarmamento, é muito excêntrico dizer isso, mas ela beneficia empresas do setor aqui no Brasil, né? Porque existe um lobby forte de uma empresa específica desse setor que detém um monopólio muito grande. Esse monopólio possui como base o Estatuto do Desarmamento. Existem outros dispositivos auxiliares que fomentam esse monopólio, que estão ali descritos no texto, mas eu não vou me preocupar com isso, como os detalhes que estão nas chamadas empresas estratégicas de defesa e por aí vai. No artigo, nós mostramos que o principal consumidor de armas no Brasil não é propriamente o cidadão brasileiro. Ele é, de fato, né, os estados, o governo federal, os municípios, e as empresas acabam, a empresa especificamente, acaba se beneficiando desse rebuscado aparato legal para colher vantagens nesse setor. Bom, esse é o geral do artigo, tá? E eu não vou falar a respeito de tudo isso, mas algumas coisas eu vou precisar falar para explicar por que é urgente que haja uma reflexão em torno do armamento ou do desarmamento da população civil no Brasil. Porque, basicamente, a ideia é de que as pessoas devem ter ou não ter o direito de comprarem ou andarem armadas, ela é uma ideia disputada no Brasil por dois grupos que eu chamo aqui genericamente de progressistas e conservadores. Por que eu estou dizendo que eu chamo genericamente de progressistas e conservadores? Porque o Brasil não é um país tão simples assim, né? O funcionamento da nossa política, ele não é tão simples assim. Então, muitas vezes você tem no seu imaginário que um determinado político, ele está acoplado a um viés conservador, mas ele, quando se trata de desarmamento, por exemplo, ele é um progressista. Ele prima pela ideia de que a população não deve ter o direito de comprar armas, acessar armas e muito menos andar armado nas ruas. Por que falar a respeito disso é uma emergência no Brasil? Porque toda a discussão levantada nos últimos anos por progressistas e conservadores, ela possui como base aquilo que nós chamamos no artigo, e nós mostramos como funciona isso. Na minha humilde opinião, está bem recortado ali, pelo menos 3 exemplos. Vou mostrar um desses exemplos para vocês, que é a chamada falácia sociológica. Os militantes progressistas e conservadores, eles se apoiam em falácias que genuinamente são sociológicas. E aí vale para quase tudo que você vai... E eu já estou dizendo assim, vai ler mesmo, né? Não estou dizendo alguém falar na TV, ou dizer na rádio, ou a bancada da bala lá no Congresso Nacional. Não, eu estou já pressupondo um nível um pouquinho mais elevado de discussão. As pessoas estão se dando o trabalho de escrever e estão se dando o trabalho de ler a respeito desse assunto, né, que já é uma pressuposição bastante cara, como vocês podem ver. Por que essa falácia sociológica é importante? Porque os progressistas e os conservadores, eles têm alimentado o problema do armamento e do desarmamento da população civil sempre com
comparativo. Eles comparam o Brasil com lugares onde o desarmamento deu certo ou não deu certo, ou com lugares onde o armamento da população civil deu certo e não deu certo. Em geral, essa falácia sociológica, ela adquire a seguinte característica: eu olho para o número de pessoas que têm acesso a armas de fogo e comparo com os números da violência em geral. Isso acontece e é normalmente esse o tipo de tom que a discussão acaba tendo na esfera pública da mídia brasileira. Isso é especialmente fomentado não só pelos progressistas, mas pelos conservadores. Essa tradição comparativa, ela não é só brasileira, ela tem seus formatos em outros lugares. Na minha opinião, esses formatos em outros lugares são melhores, porque são formatos de fato históricos, como, por exemplo, um livro famoso de uma pesquisadora americana chamada Joyce Lee Malcolm. Ela é americana e ela estudou a perspectiva do desarmamento na Inglaterra. Então, ela mostrou parte da história da Inglaterra, que era um país genuinamente armamentista, e se inclinou, né, na segunda metade do século XX e agora no século XXI, para ser o país mais restritivo no que diz respeito ao acesso às armas de fogo e de munições. E ela mostra, a Joyce Lee Malcolm, nesse livro, que a segurança na Inglaterra ela não melhorou, né? E o livro é muito bem escrito porque mostra uma perspectiva histórica muito, muito boa, mostra como funciona a segurança pública nas mais diferentes fases, desde o final da modernidade até agora, mostra a criação da segurança pública na Inglaterra, coisa que é muito importante, inclusive, para a nossa história, porque nós temos rescaldos disso, né, hospedados no século XIX. Mas, no geral, a forma como essa discussão se dá no Brasil ela é muito fraca, ela é muito ruim. Compara, por exemplo, países como Estados Unidos a Brasil. Compara, por exemplo, países como Noruega a Brasil. Ou compara, por exemplo, países como Paraguai ao Brasil. Sabe? É uma discussão que sempre se dá no âmbito dessas comparações excêntricas e bastante extremadas. A falácia sociológica ela tem pelo menos 3 conotações principais. Uma delas é essa que eu disse, né? Você olha para os índices de violência e compara com a quantidade de pessoas que anda por aí armada. Por que nós não podemos levar em consideração de forma séria os índices de violência no Brasil? O principal, o mais famoso, o mais afamado, né? O mais divulgado na mídia, aquele que mais tem publicidade, porque é anual a pesquisa que os caras fazem, tem muito mérito a pesquisa que os caras fazem do ponto de vista tanto da amostragem quanto dos números globais, se chama Atlas da Violência. Esse Atlas da Violência vocês encontram ele com facilidade na internet, vocês encontram os dados detalhados desde que esse Atlas começou a ser montado no início dos anos 90 até hoje. Então, são mais de 20 anos aí de bons números. O Atlas da Violência ele faz isso, ele vai aos estados, ele vai aos municípios, ele pega os números da violência. E o que acontece com os números do Atlas da Violência, basicamente, é que sempre que aqueles relatórios são divulgados, eles ganham muito espaço, especialmente nas emissoras de TV e de rádio ditas progressistas, né? Para mostrar que o Brasil está se tornando mais violento, para mostrar que o Brasil teve uma ampliação muito grande no número de mortes, etc. O Atlas da Violência, ele tem muita publicidade e ele se baseia nos números divulgados, basicamente, pelas secretarias de segurança pública dos estados. Bom, quando nós vamos ver os números reais do Atlas da Violência, e quando nós vamos ver o final do seu relatório, sempre, religiosamente, a inclinação dos caras é basicamente essa. A população está ficando mais armada, logo, né, estão morrendo mais pessoas de forma violenta. Nós fomos aos números do Atlas da Violência entre os anos de 99 e 2005.
E nós descobrimos uma coisa assim, uma super novidade. Os pesquisadores do Atlas da Violência, eles nunca se flagraram disso. Os governos mentem. O governo de Estado é feito por político. O político mente. O Atlas da Violência mostra, por exemplo, números do Estado de São Paulo, que possui um contingente enorme de mortes por intenção determinada. Esse número cresceu surpreendentemente. Está ali todo o recorte, se vocês quiserem ler, mas vão lá para o artigo que está mais fácil, inclusive. Mas, basicamente, o que aconteceu no Estado de São Paulo foi o seguinte: entre os anos de 99 e 2005, houve uma Direito de Segurança Pública da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que obrigou os delegados de polícia, policiamento judiciário do Estado de São Paulo, a mentir os números das mortes que lá aconteciam. Então, você teve um incremento no número de mortes por intenção indeterminada de 6,4% no início dos anos 2000. Isso em 2015 estava em 17,2% de todas as mortes por causas externas. Mortes por causas externas é corpo estendido no chão. Não é acidente de trânsito, é morte por causa externa. Basicamente, se os delegados do Estado de São Paulo não conseguissem identificar a causa daquela morte e, com isso, eu quero dizer especificamente, encontrar o responsável por aquele homicídio, a morte era registrada como intenção indeterminada. Quando você olha para os números do Atlas da Violência nesse período, o maior estado da federação, que é São Paulo, em número de população, né, ele virou uma espécie de ilha de tranquilidade, né, em meio a um Brasil, nesse período, onde os números da segurança disparavam, pessoas morriam. O estado do Pará triplicou, no mesmo período, o número de mortes por 100 mil habitantes. O estado de Minas Gerais também aumentou muitíssimo. O estado vizinho do Rio de Janeiro, os números se mantiveram pelo menos estáveis, mas também com incremento. E quando você vai lá e olha o relatório dos nossos colegas do Atlas da Violência, você observa que eles dizem coisas do tipo: pois é, a política do desarmamento ela não foi acompanhada de políticas de educação, políticas de... São abstrações que tentam, a todo momento, comparar o número de mortes com o número de armas de fogo na mão da população. Especialmente nesse período entre 1999 e 2005, porque houve uma campanha maciça do governo federal e o número de armas na mão da população civil diminuiu muitíssimo nesse período. Muitíssimo. Eles mostram também esse movimento. É isso que, genericamente, eu e o colega Tiaraju chamamos de falácia sociológica. Tá? É a intenção de espremer os números até que confessem alguma coisa. Então, nós não autorizamos isso como um bom argumento, tanto para armamentistas quanto para desarmamentistas. Então, eu sigo falando aqui, eu só vou checar. Tá tudo, eu acho que está tudo certo. Se precisarem, por favor, a Cristiane me interrompe. Ok. Bom, eu vou contar um pouquinho dessa história, né? A história do desarmamento no Brasil, a história curta do desarmamento no Brasil. A história dos últimos 25 anos. A história do desarmamento no Brasil começou em 1997, mas de forma bastante discreta. Tirou-se naquele ano, através de uma lei, tirou-se das polícias civis dos estados, que fazem o policiamento judiciário nos estados da federação, a autonomia para que elas registrassem armas de fogo. Eu não estou falando de armas de fogo da segurança pública, eu obviamente estou falando de armas de fogo que as pessoas normais, né, os civis compram. Esse movimento ele foi muito importante para o desarmamento no Brasil, porque ficou concentrado esse registro que se chama CRAF junto à Polícia Federal. A princípio, isso é uma coisa muito boa, porque a Polícia Federal ela pode, em tese, né, controlar melhor a vida civil e jurídica daqueles indivíduos envolvidos. Se eles respondem, por exemplo, processos criminais na Justiça Federal. Então, essas coisas elas ficaram concentradas na Polícia Federal. Mas não parou por aí.
Por que eu chamo de Sarney abnegado esse período da nossa história? Porque o maior desarmamentista do Brasil se chama José Sarney. E no início dos anos 2000 era senador, inclusive aqui pelo estado do Amapá, onde eu moro. O curral eleitoral da família Sarney, nós todos sabemos que é no Maranhão, mas para ele, naquele período, e durante um bom tempo do final da sua vida política, foi fácil para ele fazer o Amapá de terreno eleitoral. Aconteceu a publicação da 10.826, com um grande esforço do setor progressista que o país tinha naquele momento dentro do Congresso Nacional, capitaneados pelo progressista José Sarney. E esse referendo de 2003, ele previa, a lei de 2003, perdão, previa um referendo com uma pergunta que o Congresso Nacional não havia conseguido responder na lei 10.826. Uma pergunta que estava sendo levada para a população brasileira. Essa pergunta tinha essas características. Isso só foi feito em 2005. Comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? A pergunta em si só, ela já é bastante capciosa, né? Ela já é bastante tendenciosa, ela já possui características muito especiais. Para que eu diga que o brasileiro não é tão vulnerável assim a excentricidades e aventuras políticas, basta dizer que não teve uma unidade da federação, um estado, um distrito, não teve nenhum lugar, nem no Distrito Federal, em lugar nenhum, onde o sim venceu. A ampla maioria da população brasileira votou pela não proibição do comércio de fogo, de armas de fogo e de munições. Então, o brasileiro ele não caiu nessa pegadinha que foi levada à TV, que foi levada à rádio. Eu acho que eu sempre lembro dessa história. Eu gosto de dizer que a impressão que eu tenho é que o legislador brasileiro, né, ele jamais voltou a confiar no brasileiro para fazer referendos. Isso foi a última vez que o brasileiro foi às urnas em torno de um referendo. Num país com um viés democrata, né, num país com um viés de participação, referendos são coisas absolutamente normais. Estou dizendo isso para mostrar que o Brasil é um país de fato especial nesse setor, assim como é em muitos outros setores. Então, ele possui características especiais. A pergunta, se fosse melhor colocada, ela seria: nós devemos proibir para que todo mundo compre armas de fogo e munições aqui no Brasil? Está se referindo ao comércio. Se trata do comércio para a população civil. É disso que se trata, né? Não se trata do Estado comprando armas para a segurança pública das suas polícias. Não se trata da Polícia Federal fazendo licitações internacionais para a compra de armas melhores fabricadas fora do Brasil. Não se trata do Exército comprando caças suecos lá daquele Gripen. Não, disso não se trata. Se trata de armas de fogo para as pessoas normais que buscam, né, alternativas de defesa pessoal, individual. Não se tratam de armas para a segurança pública. O Sarney foi tão abnegado durante esse período que ele jamais tirou da cabeça dele a ideia de desarmamento. No ano de 2011 aconteceu uma coisa terrível na escola do Realengo. Um companhia, um pirata, um psicopata, um doidão, chamado Wellington Menezes, ele entrou atirando, disparando estudantes, né? Ele era, inclusive, ex-aluno daquela escola. Ele chacinou lá 12 pessoas, 22 ficaram feridas. O Sarney, presidente do Senado, ele não passou 2 vezes. Ele já foi para a tribuna do Senado, naquele momento, para tentar retomar a discussão de 2005, em 2011. Esse pessoal não tem pudor. Estou dizendo isso. Esse pessoal não tem pudor. Esse pessoal não vê nenhum problema em utilizar o velório alheio para distribuir panfleto. Tá? Como se, né, Wellington Menezes, um lunático, um pirado, um maluco,
fosse alguém que tivesse ido a uma loja e comprado uma arma para fazer aquela barbárie, cometer aquele crime terrível que cometeu, matando 12 pessoas, maioria delas alunos, portanto crianças e adolescentes, numa escola lá no Rio de Janeiro. Essas pessoas, elas não possuem pudor argumentativo. Elas não veem problema nisso. Tá? Por sorte, né? 2011 já não era mais 2005. E o trololó do Sarney logo foi sepultado lá no comércio, no Senado Federal. Eu faço esse rápido apanhado da nossa história recente, porque esse período ele também foi muito utilizado pelos armamentistas para a publicação de livros comparando o Brasil ao Texas, sabe? É uma quantidade de coisa produzida nesse período tão ruim de se ler, de tanta fraqueza intelectual, argumentativa, que não é à toa que é nesse espaço de tempo em que filósofo é alçado à condição de filósofo, Olavo de Carvalho, por exemplo. Sabe? Não, porque o Brasil, de fato, ele possui essas características especiais. Ele não as pessoas não têm pudor aqui, elas não param para pensar sobre aquilo que estão tentando vender para elas. O nosso trabalho na filosofia é um pouco fazer isso. Esse artigo que eu escrevi com o Tirajô, ele é um artigo fundamentalmente liberal. E o que eu estou dizendo com ser uma posição liberal? É uma posição, portanto, armamentista, sim, porque a primazia fundamental, de fato, da modernidade, dos autores pesquisados e estudados, é uma primazia a favor da liberdade individual. Né? Ela exerce esse papel, né? A modernidade, a filosofia política moderna, a invenção do liberalismo possui essas características, e isso nos toca como toca qualquer outro lugar no planeta. Possui também a condição, o artigo, de exigir que qualquer interferência a liberdades individuais seja justificado, seja uma interferência com uma justificação, seja uma interferência publicamente justificada, como, por exemplo, interferências que o Estatuto do Desarmamento tem e que não conseguiram ser barradas no ano de 2005, mesmo com a tentativa de enganar o eleitor brasileiro naquele referendo capcioso. Por exemplo, restrições boas envolvendo a habilidade do manuseio com armas de fogo. Restrições que, por exemplo, não existem em alguns estados americanos, onde um cego, e existem relatos em vários estados, se você é cego, você consegue acessar a compra de uma arma de fogo num estado americano mais permissivo que outro. Porque nenhuma condição para verificar a competência técnica do operador da arma está sendo exigida. No Brasil, nós temos essa competência técnica para aqueles que desejam comprar, é exigida. Se chama laudo de aptidão técnica. Está lá no Estatuto do Desarmamento. Competências e boas justificativas de ordem psicológica, por exemplo. Então, se você quer acessar isso, num país como o Brasil, laudo de aptidão psicológica. Se você é o Wellington, se você é um excêntrico maluco que vai entrar atirando numa escola no Rio de Janeiro, você não pode acessar o comércio de armas de fogo no Brasil. Essas características que o Brasil tem são comparáveis, sim, com alguns países. Elas são características previstas na Lei do Desarmamento de 2003. Elas são características que estão valendo até hoje. E uma outra característica liberal e que, de fato, não é levada em consideração no Brasil é uma característica que
joga o ônus da prova daquele que quer cercear a liberdade individual para aquele que quer cercear a liberdade individual. Não deve ser aquele que exerce o direito o responsável por provar que ele não deve ter acesso a um determinado direito. Essa perspectiva liberal, ela, depois eu vou passar uma referência bibliográfica mais precisa a respeito disso, um bom texto escrito por um colega aqui do Brasil, mas basicamente ela diz isso: o ônus da prova daquele que quer cercear a liberdade civil está depositada naquele que detrata a liberdade e não naquele que exerce a liberdade. Essa questão do ônus da prova, ela é fundamental ao longo do nosso artigo, porque ela é utilizada pelos desarmamentistas full time. O tempo todo você vai encontrar as pessoas usando isso em torno do ônus da prova. Eu já posso falar um pouquinho mais a respeito disso quando eu vou utilizar lá de um outro exemplo. A primeira perspectiva que nós abordamos no texto do ponto de vista filosófico é uma perspectiva fundamentalmente contratualista. Por quê? Porque boa parte do Código Civil e do Código Penal brasileiro possuem características contratualistas. Para você argumentar, por exemplo, o excludente de licitude, quando os advogados argumentam esse excludente de licitude, não, foi ilegítimo. Eu agredi, mas foi em legítima defesa. Esse tipo de argumentação na jurisprudência brasileira, você encontra ela geralmente baseada na ideia do direito natural. O exemplo que nós usamos, obviamente, é Hobbesiano, porque o direito natural de Hobbes, ele possui essas características que são reproduzíveis ao longo da nossa jurisprudência. Isso aqui é uma citação direta do Leviatã, e lá o Hobbes diz basicamente o seguinte: a fundação da modernidade, tal panorama, é esse século XVI. O direito natural, geralmente chamado pelos escritores naturais, consiste na liberdade de cada homem para usar a sua própria da forma que desejar para a preservação da sua própria natureza, isso é, da sua própria vida, e, consequentemente, de fazer qualquer coisa que conceba em seu próprio julgamento ou em sua própria razão, como sendo adequado para tal fim. Para o direito natural hobbesiano e toda a tradição que vem sustentada a partir dele, é preciso sempre salientar que, se o homem sai daquela condição miserável de uma guerra de todos contra todos, se ele se adequa a uma lei da natureza, que Hobbes chama de uma lei da natureza que inclina o homem racionalmente para a busca da paz, o direito natural não fica suspenso depois da formação da sociedade civil. Isso é muito claro dentro do Leviatã. Então, as pessoas, elas possuem o direito de utilizar os meios que julguem necessários para a preservação da sua própria existência, da sua própria natureza, que, no frigir dos ovos, para o contratualismo e para a sua tradição, é a manutenção da vida humana. Hobbes é tão excêntrico, ele é tão importante nesse setor, que para ele é justificável, por exemplo, que alguém tente fugir do corredor da morte. Né? Para ele é uma coisa justificável, porque o direito natural não está em suspenso. A pessoa, quando ela está, mesmo que tenha passado por um julgamento justo, mesmo que tenha passado por todas aquelas condições que a justiça moderna apregoa, o direito natural ele não fica suspenso em momento nenhum da história do contratualismo. Então, ele fica como um panorama para a garantia do direito individual, de preservação do próprio indivíduo permanentemente. É importante dizer isso, porque talvez no exemplo seguinte eu consiga deixar isso mais claro, mas porque existem argumentos excêntricos do tipo o bandido anda armado porque o trabalho dele é muito perigoso. Então ele pode, né,
ele pode ter uma retaliação no decorrer do seu assalto. Então, ele anda armado. É a legítima defesa do bandido. Para o direito natural robesiano, é importante dizer que isso existe sim. Não existe o excludente de licitude com essas características no direito moderno. Mas no direito natural, essas características elas estão garantidas. Eu já vou falar um pouquinho mais desse tópico. Antes disso, eu quero falar que o direito natural, né, ou a perspectiva contratualista, ela não é hegemônica em todas as esferas do direito, e o contratualismo ele encontra como a principal barreira de resistência na filosofia política moderna o utilitarismo. Nós poderíamos usar autores já da modernidade, mas eu quis pegar um bem próximo de Hobbes, o mais próximo possível, um autor de alguns anos do século XVIII, né, que é o David Hume. No David Hume, você não possui uma perspectiva ligada ao direito natural. Ele trabalha com uma ideia de virtude, com uma operação artificial. A justiça, ela é uma virtude artificial para Hume. E ela é uma virtude artificial importante para a formação da sociedade. Mas não existe uma ideia de justiça naturalis, uma justiça na natureza das coisas. Isso é muito importante nessa distinção que a filosofia política faz. Já que eu citei Hobbes, mas não sei injusto, eu vou usar também uma citação, não é colhida essa citação da obra mais importante que o Hume escreveu na sua juventude, né? Com 27 anos o cara já havia escrito o Tratado da Natureza Humana, né? E de fato é uma obra genial, uma obra sensacional, mas ele melhorou muito o argumento que pode ser considerado o argumento político da sua vida, e isso foi parar com muita maestria nas obras da maturidade. Esse texto ele é tirado da Inquiries, investigação acerca dos princípios da moral. Tá? Então lá ele diz o seguinte, não sei se está dando para me ouvir aqui, digam sim, 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 se estão me ouvindo aqui no chat, que daí eu sei que vocês estão me ouvindo. Sim, professor. Estão me ouvindo, beleza? Obrigado. É só que a internet falha e a sua fala fica meio cortada, mas... E quando eu estou olhando para essa projeção, eu não consigo ver nada do que vocês escrevem, então eu peço desculpas. Mas o Hume escreve basicamente assim, tá? Suponha-se que a sina de um homem virtuoso levou a cair em meio a uma sociedade de bandidos, distante da proteção da lei e do governo. Que comportamento deveria ele adotar nessa triste situação? Pergunta o Hume, né? Por toda parte ele vê uma voracidade desesperada, um descaso pela equidade, um desprezo pela ordem, uma cegueira estúpida ante as consequências futuras. E tudo isso em um tal grau que deve levar prontamente ao mais trágico desfecho, culminando com a destruição da maioria e a completa dissolução da sociedade dos demais. Durante esse tempo, ele não tem outro recurso senão armar-se, seja quem for que pertença à espada ou o escudo que toma, e prover-se de todos os meios para sua defesa e segurança. E já que sua consideração pessoal pela justiça não tem mais uma utilidade para a sua segurança ou a dos demais, ele deve seguir exclusivamente os ditames da autopreservação, sem preocupar-se com aqueles que não mais merecem seu cuidado e atenção. Então o Hume cria esse exemplo sensacional, na minha opinião, porque ele estressa o conceito de uma figura criada no seio da virtude, criada no seio da justiça, criada em uma sociedade que de repente é jogada meio a bárbaros, onde as leis, as normas, as regras não fazem diferença nenhuma. Ele cria esse exemplo. O caso é que para o Hume, a justiça é uma virtude artificial que só funciona dentro de faixas intermediárias que não estão nem entre o completo desespero e nem entre a completa benevolência
do funcionamento da ordem social. Esse exemplo que ele dá é fabuloso, porque ele nos mostra, ao longo dessa trajetória, e isso possui uma importância muito grande para filósofos como John Stuart Mill, ele mostra que os fundamentos da justiça, enquanto utilidade, não funcionam no seio de uma família, por exemplo, onde a benevolência é a regra de funcionamento e de convívio entre os indivíduos. O amor, a fraternidade, esses exemplos da natureza humana passional, que leva em consideração e que ele mostra o funcionamento muito bem no Tratado da Natureza Humana, eles não possuem a justiça como um baluarte. A justiça é uma virtude, portanto, para funcionamento em uma sociedade na qual nós não estamos nem dispostos no completo desespero de um estado de natureza, nem dispostos em uma sociedade perfeitamente benevolente, por exemplo. É difícil encontrar uma sociedade perfeitamente benevolente, talvez seja. O Mill mostra, o John Stuart Mill, ele mostra um exemplo muito bom disso, que é no trato de uma pequena família. A regra de convivência entre mães e filhos. O Mill, ele pega esse exemplo, né, da paternidade. E ele mostra que ali não operam regras de justiça. Ele diz, inclusive, que seria estranho que uma mãe, por exemplo, tratasse o seu filho como igual frente aos outros, quando o assunto, por exemplo, é o provimento das necessidades básicas daquela criança. Não existe justiça lá em casa, é isso que eu estou dizendo. Lá em casa, onde eu, minhas irmãs e minha mãe, que manda em todos nós, não existe justiça operando. A regra de entendimento entre nós precisa ser a de uma benevolência perene. Né? Se faltar uma coisa para um, o outro precisa ser acionado imediatamente. É assim que funciona, num estado de perfeita benevolência. É muito bom a perspectiva humeana também, porque apesar dela ser menos presente na nossa jurisprudência, apesar dela ser menos presente na nossa jurisprudência regular, ela nos mostra que o contratualismo não é a única resposta genuinamente liberal para o problema do armamento ou do não armamento da população civil. Tá? Bom, eu vou me encaminhar para a terceira fase, onde eu rapidamente estresso um pouquinho esses dois conceitos e falo da bibliografia, porque eu tenho muito mais interesse de ouvir, talvez, o que vocês tenham a dizer do que propriamente de falar a respeito disso. Porque quando as pessoas falam a respeito do desarmamento, elas demonstram um grau de passionalidade muito grande. Eu pessoalmente, enquanto alguém da filosofia, eu tenho muito medo quando, no decorrer da fala dos indivíduos, o cara demonstra um grande apreço pelas armas, por exemplo. Geralmente esses caras são péssimos armamentistas, os argumentos deles são muito ruins. Né? E também quando eles demonstram e tratam armas como se elas fossem tabus, né? Como se elas fossem coisas distantes quando você simplesmente encontra argumentos do tipo assim, eu não gosto de armas e pronto, então eu acho que elas deveriam ser proibidas para todo mundo. Eu também não gosto daquele joguinho lá aquele joguinho que tá muito na moda aquilo nas Olimpíadas, né? Aquele da vassourinha lá, o curling, não sei como é que fala. Os canadenses que inventaram aquilo nas Olimpíadas de Inverno e trouxeram para as Olimpíadas. Eu também não gosto daquilo. Mas eu não acho que as pessoas não deviam jogar aquilo ou não deviam ter acesso àquilo. Então eu tenho muito medo quando os argumentos se inclinam demais para esse excesso de passionalidade. Porque os motivos do homicida são importantes de serem discutidos. Motivos do homicida tão entre aspas quanto estatuto, né? Porque o Brasil, de fato, não é um país fácil. Bom, uma perspectiva armamentista com essas características liberais
ela precisa levar em consideração e pensar a partir também do que é segurança pública. Quando eles tentam levar o jogo para esse lado, nós precisamos fazer com que eles retroajam nisso e dizer não se trata disso. Não se trata de, quando nós estamos falando de armamento para a população civil, acessar ou não esses armamentos, não se trata de segurança pública. As armas para a população civil não se tratam de armas dedicadas à segurança pública. Uma perspectiva armamentista liberal não diz respeito ao problema amplo da segurança pública de todos os cidadãos, em espaços compartilhados, muitas vezes controlados pela segurança pública ostensiva, mas está ligado à segurança individual dos cidadãos. Individual de si mesmo, da sua residência, da sua família, de si mesmo em casa ou na rua. É disso que se trata a arma na mão da população civil, seja em casa ou seja na cintura. Então, imaginar que armas no coldre dos particulares servem para refrear índices de violência pública em geral, ou que cidadãos contemporâneos com polícias institucionalizadas devam ter algum compromisso com a segurança pública, na minha opinião, é muito perigoso. Porque isso sugere a existência de heróis, sugere a existência de pessoas que não existem. Não estão andando por aí a qualquer momento. Né? Nem o policial quer vestir essa condição de herói hoje. E com razão. Então seria uma falácia muito grande você jogar essa ideia no momento da população civil à da segurança pública em geral. Mas o fato é que existe segurança pública nas sociedades modernas. Existe. Essa segurança pública que temos no Brasil, ela é uma segurança pública dividida basicamente num princípio inglês do século XIX, da formação da Scotland Yard, na Inglaterra, que dividiu, depois da sua criação, a polícia em policiamento ostensivo, que é a polícia militar nos nossos estados, e policiamento judiciário, que é a polícia civil nos nossos estados, ou a polícia federal no âmbito federal, e por aí vai. Essa distinção ela é importante porque muito do argumento do desarmamento leva para essa confusão. A criação imediata das polícias ela não previa essa distinção. E é por isso que eu falo de, entre aspas, os motivos do homicida. Bom, e por que não existe como? E eu estava falando antes de ônus da prova, né? Por que não existe como você jogar o ônus para cima daquele que tem direito à própria vida, que tem direito a se defender, que tem o direito de abortar, que tem o direito de casar com quem ele bem entender, independente do sexo ou qualquer coisa que o valha? Porque os agentes de segurança pública institucionalizados num país como o Brasil, eles costumam usar muito esse argumento. Não reaja. Né? Toda certeza, qualquer um que vê TV, que ouve rádio, que já lê jornal, qualquer um aqui no Brasil já ouviu isso dito por um agente de segurança pública. Delegado, oficial da Polícia Militar. Ah, tudo bem, então aconteceu um assalto aqui e de repente a vítima reagiu e ela foi baleada e aqui nós temos então esse assalto se transformou num latrocínio. Nós temos um corpo estendido no chão. Não existe como culpabilizar a vítima nunca, em cenário nenhum, em caso nenhum. Eu no texto, com a astúcia do Gerardo também, que me ajudou a elaborar e melhorar esse argumento, nós comparamos esse exemplo do não reaja, porque a culpa pode ser sua de ter morto nesse incidente. Nós comparamos isso ao caso que eu já ouvi também, que
que está ali relatado e que você encontra também relatos disso no noticiário, quando o agente de segurança pública tenta culpabilizar, por exemplo, uma mulher que sofreu uma agressão sexual. Então, a saia dela era curta demais, ou ela estava bêbada. Qualquer um que não vive em Marte sabe do que eu estou falando, e esses disparates estão ali relatados. Então, nós comparamos, nós mostramos que essas coisas, elas possuem características parecidas. No caso do latrocínio, é uma via de mão dupla. Então, os nossos ouvidos modernos, os nossos ouvidos de agentes políticos modernos, eles já estão predispostos a ouvir um delegado que fala que uma mulher foi culpada por ter sido agredida sexualmente, eles já estão predispostos a entender a safadeza, a canalice, a mentira em torno disso. Mas nós aceitamos como normal essa recomendação da segurança pública de não reaja, porque senão você pode terminar morto. O que nós mostramos no artigo é que a culpa não é da vítima nunca. E por que, se esse argumento do não reaja não é válido, você não pode, por exemplo, dizer que o bandido agiu em legítima defesa, simplesmente jogando o ombro da culpa para cima das costas da vítima. Porque aquele argumento lá do Hume, do direito natural, ele pressupõe um conjunto de liberdades envolto ao direito natural que o nosso direito moderno não está preparado para absorver. A culpa não é da vítima nunca, e nenhum bandido jamais, na jurisprudência brasileira, vai conseguir argumentar que agiu em legítima defesa, porque é dele a aceitação do risco de que aquele roubo se transforme em um latrocínio. Estão me entendendo? É dele essa aceitação. É ele que sai de casa armado, é ele que sai de casa com o objetivo de subtrair qualquer coisa, um carro, uma joia, qualquer coisa. Então você não vai ter aquele Código Penal brasileiro, tá? Ele é revisto, tem uns problemas da década de 40. Você não vai encontrar, mesmo com esse Código Penal, com aquelas características que são o excludente de ilicitude, que estão lá dispostas no Código Penal, você não vai encontrar com tranquilidade um bandido conseguindo arrumar aquele excludente de ilicitude para si mesmo. Lá no artigo 25 desse excludente de ilicitude do Código Penal. Lá diz o seguinte: agressão injusta, atual e eminente. São essas três características que tem a legítima defesa. A agressão é injusta, ela é atual e ela é eminente. Tem corpo estendido no chão, o delegado vai encerrar o inquérito como homicídio. Quem vai julgar se é legítima defesa ou não vai ser, né, o Poder Judiciário, vai ser o juiz. Nenhum cenário possível você vai encontrar de um direito natural robesiano sendo utilizado, porque não é possível encontrar nesse cenário do latrocínio uma agressão justa. Estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte: a culpa não é da vítima nunca. A culpa é de quem produziu aquela cena que levou aquele desfecho terrível. É uma via de mão dupla, como eu disse, esse problema do latrocínio, porque a todo momento, todo dia não, mas toda semana tem caso de latrocínio, o cara se mexeu diferente, o cara foi mexer no cinto de segurança para entregar o carro, o cara foi baixar o vidro, 2 tiros. Ah, nós não devemos reagir. Esse argumento ele é inválido, ele é falacioso e ele é canalha. Não importa se você foi tirar o cinto de segurança ou se você puxou um revólver para se defender. Ele é canalha sempre. Sempre. Ele é falacioso. Ele agride a ideia do direito de natureza robesiana. Ele agride a ideia de que existe no Código Penal brasileiro
essa tradição de que legítima defesa possui essas características, é injusta, é atual, é eminente. A culpa não é da vítima nunca, a tal ponto de nós podermos dizer que aquele que está sendo vitimado naquele momento, ele é o único que sabe que pode ser feito. É o único que sabe que pode ser feito. Então não é um argumento inválido, por exemplo, coisa do tipo, ele estava chegando dentro de casa, foi abordado e daí morreu no portão de casa e tal. Você não tem como saber o que passou pela cabeça de uma vítima nessas circunstâncias trágicas. Do tipo assim, não, ele preferiu morrer naquela casa do que permitir que entrassem lá dentro, porque ele sabia que lá dentro estava sua mãe, sua esposa, ou sua irmã, ou qualquer coisa que o valha, ou seu filho. A culpa não é da vítima nunca. Tá? A filosofia é responsável por detratar as pessoas que usam esses argumentos falaciosos. São geralmente ligados. Estresse o argumento, já vê que o argumento termina em uma falha. Tá? O Brasil é um país excêntrico, o Brasil é um país diferentão, o Brasil é um país muito cheio de meandros. Existem 2 sistemas que registram armas no Brasil. Nós, para fazer o artigo, nós precisamos nos deter a respeito dos problemas dos 2 sistemas. Um sistema é o SIGMA, que é o sistema de armas, de registro de armas do Exército. Esse sistema de armas ele teve um crescimento enorme nos últimos 4, 5 anos. Muitas pessoas começaram a se registrar ao Exército, em virtude de portarias normativas do Exército, que agridem, inclusive, a própria lei de desarmamento, que criam os chamados portes abacaxis de armas. Nós mostramos isso ao longo do texto. Não vou me deter nesse problema aqui. Basta que eu diga para vocês que esse registro está sendo utilizado. Você não vai derrubar esse negócio aí, gato. Basta eu dizer para vocês que o registro de armas do Exército está sendo utilizado como um subterfúgio para as pessoas fugirem do registro de armas da Polícia Federal. Mas o registro de armas do Exército, ele é exclusivamente para registro de armas dos chamados CACs, que são atiradores, colecionadores e caçadores. Né? O Exército é responsável por isso. Por que as pessoas têm optado muito em fazer esse tipo de registro? Porque elas conseguem algumas vantagens, algumas facilidades na hora da compra de insumos, por exemplo, para a prática do tiro desportivo, para o treinamento no clube de tiro, coisas que no SINARM Federal você não tem. Tá? O SINARM é o registro de armas de fogo para esse pessoal, quer dizer, é essencial, não é para atividade esportiva, não é para caça, não é para colecionismo. Pessoas que querem armas em casa de forma responsável e passando pelos trâmites legais, elas geralmente recorrem ao SINARM. Como eu disse, os 2 principais elementos também são parecidos com o SIGMA. São aqueles que envolvem a aptidão técnica, por um lado, e a aptidão psicológica pelo outro. Mas eu adianto para você o seguinte, eu não vou falar a respeito disso detalhadamente. Você conseguir passar pelo sistema burocrático do SINARM, você chegou no final desse processo em condições mentais seguras, assim, significa que provavelmente você vai conseguir passar pelo psicólogo lá da aptidão psicológica. Porque a burocracia, o conjunto de certidões negativas da justiça civil, penal, militar, trabalho, um monte de certidões negativas que são exigidas, é uma burocracia tão grande que você acaba precisando, de fato, ter muito equilíbrio psicológico para passar por ela. Então, esses são os 2 sistemas que nós temos no Brasil. Estou mostrando eles simplesmente para dizer o seguinte, esses sistemas, eles criam problemas maiores ainda para esse problema do armamento da população civil no Brasil. Porque eles criam cidadãos especiais. Né? Isso é um negócio nefasto, o cara está usando a arma que ele comprou
para defesa, para treino, daquilo que ele está comprando, usando a arma que ele comprou para colecionismo, para defesa. Isso cria um problema muito sério. Então, um desarmamentista razoável, um desarmamentista razoável, ele observa esse sistema e ele mostra esses disparates. Cabe aos armamentistas razoáveis também mostrarem as incongruências que existem dentro desse sistema que nós temos no Brasil. É basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou deixar aberto para perguntas. Eu acho que eu fiz uso de 1 hora como havia previsto, tá? Deixa eu... Como é que para aqui? Tá. Eu vou mostrar para vocês rapidamente, por favor, o referencial bibliográfico. Não é muita coisa de referencial bibliográfico. É basicamente o seguinte, para finalizar. Esse texto aqui é um texto do colega Sajid Salles. Eu só vi isso aqui depois que eu escrevi o Monte Araju, mas o texto está muito bem feito. É um bom apanhado para se tratar do problema do ônus da prova, tá? É um texto que o Sajid fez com um espírito muito calcado num liberal que se chama John Stuart Mill e na ideia do ônus da prova do Stuart Mill, que é esse outro livro que eu estou mostrando aqui para vocês. O livro principal político do Mill se chama Sobre a Liberdade, tá? É um livro importante, leiam, porque é um livro de fato muito bom. Mas esse livro que se chama de Woman Subjection, ele de fato mostra como funciona muito bem o ônus da prova para um liberal com essas características, tá? Basicamente, o John Stuart Mill diz lá pelas tantas que o ônus da prova ele deve estar naquele que detrata a liberdade. E eu cito rapidamente para vocês aqui. Também considera-se que o ônus da prova recai sobre aqueles que são contra a liberdade, os que advogam uma qualquer restrição ou proibição, seja ela uma limitação da liberdade de ação humana em geral, ou qualquer desqualificação ou disparate de privilégios que afetem uma pessoa, ou categoria de pessoas em relação às outras. Isso é fundamental. A presunção a priori é a favor da liberdade e da imparcialidade. Considera-se que não se deve impor nenhuma restrição que não seja exigida pelo bem comum. Por que o Mill está falando isso aqui no século XIX? Porque ele estava dizendo no século XIX que as mulheres deveriam ir às urnas, elas deveriam votar. E que aqueles caras que não queriam que as mulheres fossem às urnas votar nos seus candidatos políticos, deveriam argumentar o que há de diferente numa mulher em detrimento dela quando comparada a um homem. Tá? É isso que o Mill está fazendo aqui no século XIX. Esse argumento é bom, ele funciona até hoje, e o Sajid explora muito bem isso no texto dele. Tá? Então, é um material importante nesse aspecto. Tá? E também é referencial bibliográfico para isso que eu estou mostrando aqui, esse outro material aqui, que é onde está propriamente o artigo, acho que está dando para ver aí. O livro se chama simplesmente Política Prática. Tá? Eu editei com colegas, Colégio Sérgio Araju. Vocês encontram o artigo meu de Araju ali, vocês encontram também outros artigos que são até mais valiosos. O próprio artigo da professora Tiana, que é aí da Unir, né, e de outros colegas, problemas ligados à desigualdade, problemas ligados à desigualdade social, problemas... Enfim, tem muita coisa e é um livro de pesquisa e de interesse. Lá está o artigo completo para quem quiser saber como funciona esse engodo, por enquanto, no Brasil. Como eu disse, é um assunto espinhoso. Eu evitei de ficar aqui detratando político o tempo todo. Usei só o Sarney como exemplo, porque falar mal do Sarney é fácil, qualquer um fala mal do Sarney, basta que ele se manifeste, basta que ele fale. E evitei também entrar nessas questões ligadas a esse governo dito liberal, porque não há nada de liberal dentro do Palácio do Planalto hoje, né? Essa ideia de liberal na economia, conservador nos costumes, isso não é problema meu. Isso é coisa de gente maluca, isso é coisa de gente doida, filosofia política séria, evita entrar nesses problemas, nesse tom da coisa, tá? Então, eu evitei entrar nisso. O artigo vai precisar ser reescrito, porque esses malucos, eles seguem fazendo leis que, na cabeça deles, são leis armamentistas, mas não são,
porque a única perspectiva armamentista que poderia ser utilizada hoje num país com as características que o Brasil tem é a revogação do Estatuto de Desarmamento. É disso que se trata. O Estatuto de Desarmamento não é um estatuto. O Estatuto de Desarmamento é um dispositivo criado num determinado período histórico, contrariando toda uma tradição e para cercear direitos dos indivíduos. Não é como o Estatuto do Idoso, não é como o Estatuto da Criança e do Adolescente, que são estatutos que foram... Estatuto da Igualdade Racial, que são estatutos utilizados para maximizar direitos de minorias ou daqueles grupos envolvidos, tá? Então, basicamente é isso, essa é a exposição, e espero que tenha chegado aí, porque às vezes até a gente se sente meio doidão, né? Falando só para o computador e para um gato aqui que está me ameaçando. Obrigado a todos pela paciência. Obrigada, professor. Vamos agora para entrar na parte das perguntas, né? A primeira pergunta da noite é do Lucimar. Ele pergunta: podemos enquadrar o descontrole sobre a movimentação de armas de fogo e o mascaramento dos números reais de mortes por armas de fogo no Brasil como parte de um projeto biopolítico por parte do próprio governo? O descaso com as mortes seria a máxima da fórmula fazer viver e deixar morrer? Essa pergunta é muito boa, tá? Se os outros quiserem, as outras pessoas fazendo perguntas quiserem falar, eu posso, se eu conseguir ouvir, se você puder liberar microfones para elas falarem, eu ouço de bom grado, tá? Essa tua pergunta é muito boa e eu acho que ela deveria ser dirigida a alguém que estuda assuntos contemporâneos importantes como necropolítica. O que nós temos no Brasil, e a minha opinião, observando esse engodo da legislação do desarmamento de 2003, é que, de certa forma, isso, inclusive, aumenta e potencializa buracos nas fronteiras, estimula pessoas a procurarem armas de forma ilegal, e o resultado último desse terrível exemplo talvez tenha sido, de fato, aquela mentira, né? A mentirinha, vai que cola. Mas no maior estado da federação, quando você ofusca um contingente de 14 mil mortes, você tem dados para pesquisa machucados de forma irreparável. Irreparável, tá? Irreparável. A polícia mata demais. Essas investigações, elas terminam em engodo, nós sabemos disso. As pessoas fazem muito bem quando denunciam violência policial. E essas coisas, elas acontecem no Brasil, de fato também porque esses agentes de segurança pública se sentem em condições confortáveis para fazer o que fazem. Sabem que vão encontrar também alguém desarmado para se defender. Na prática é isso. Aqui no estado do Amapá, que talvez seja um estado com índices de mortes provocados pelo descontrole policial muito alto, né, que atinge muito a periferia, sempre que você encontra cenários do tipo assim, troca de tiros com a polícia, né, você vai ver lá, troca de tiro com a polícia era traficantezinho lá no quinto dos infernos com um revólverzinho enferrujado. Não é alguém com altamente armado ou coisa do tipo. Mesmo um revólverzinho enferrujado, quando levantado em direção a um policial, é uma arma mortal, não tenho a menor sombra de dúvidas disso. Não tenho a menor sombra de dúvidas disso. Tá? Então, essa disparidade social, ela também provoca, né, esse tipo de caso. A terceira parte daquele artigo ali, ela é importante do ponto de vista comercial pelo seguinte: as armas hoje, elas são proibitivas no Brasil. Elas são caras. E elas só ficaram mais caras nos últimos 2 anos. Com um governo dito armamentista. Armas de fogo e munição ficaram mais caras. Aquilo que você comprava por 1.000, agora custa 1.500. Subiu muito o preço. Então, não é para qualquer um. É um negócio bizarro. Não é um elemento que está à disposição de qualquer brasileiro honesto, justo, razoável, ou porque ele não tem paciência para acessar o meio burocrático,
mesmo que tenha condições psicológicas e técnicas, ou porque ele não tem condições financeiras mesmo. É caro pra caramba. É caro demais, tá? Então, sim, a sua pergunta ela é importante dentro desse contexto. E eu acho que ela deveria ser enfrentada por armamentistas honestos, e não é. Ainda nesse sentido, a próxima pergunta do Cícero é se você, professor, analisa o momento atual, como você analisa, né, no momento atual, a questão do desarmamento por parte do governo federal que defende o armamento da população. Estelionato eleitoral. Estelionato eleitoral, tá? As pessoas que votaram nesse governo, imaginando que ele fosse entregar fuzil, estelionato eleitoral. Essas pessoas elas foram ludibriadas, elas foram enganadas, e essa é só mais uma página nefasta da história política brasileira. Esse não é o problema central do meu argumento, mas o que aconteceu nos últimos anos é estelionato eleitoral. Por quê? Porque o Brasil é um país parlamentarista vivendo um presidencialismo de coalizão. A única ação efetiva armamentista que poderia haver no Brasil precisaria ser movimentada de dentro do Congresso Nacional. Tudo que o governo federal fez nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, para ampliar o acesso a armas de fogo, ampliou o acesso a armas de fogo para quem tem dinheiro e para quem é CAC, para quem está dentro daquele sistema de registros do Exército que eu mostrei aqui. No mais, não há mais armas na mão da nossa população. O número cresceu muito pouco. Tá? O Brasil não vai se tornar Estados Unidos com bufanismo, com trololó de político safado. Não vai acontecer isso. Tá? O Brasil não vai se tornar nem Estados Unidos, nem Alemanha, onde as pessoas acessam armas também com facilidade, em virtude da Alemanha ter uma predisposição muito grande, por exemplo, à atividade de caça, por exemplo. Tá? O Brasil não vai se tornar nem Estados Unidos, nem Alemanha, nem Noruega, com esses lunáticos no poder. É trololó, isso é gente maluca em estelionato eleitoral. Pessoas da filosofia séria, elas não têm problema nenhum em falar disso e dizer que esses caras não estão lidando com filosofia política. Elas não estão lidando essas pessoas não estão lidando com liberalismo político dentro do Palácio do Planalto, tá? Mais alguma dúvida, gente? Vocês podem colocar aqui no chat, tá? Poxa, tem 48 pessoas. As pessoas conseguem falar? Sim, elas estão habilitadas já, a sala já está aberta. Se alguém quiser abrir o microfone, levantar a mão, pode ficar tranquilo também e se manifestar, tá? Essa posição minha, ela não é hegemônica, tá? Existem bons argumentos filosóficos contra armas de fogo. O problema é que, infelizmente, os bons argumentos contra a arma de fogo, como é o caso dos argumentos do professor Marcos Rolim, é um bom desarmamentista. Um desarmamentista daqueles que dá gosto de ler, porque ele tem bons argumentos contra armas de fogo. Esses argumentos, eles também vão parar em cima da perspectiva sociológica. Por que a perspectiva sociológica é um problema para mim e para as pessoas que discutiram comigo? Porque nós, na filosofia, e na filosofia moral e política fazemos isso com facilidade, nós observamos que existe uma coisa chamada dicotomia fato-valor. Você não pode ir no mundo das coisas, no mundo de como as coisas estão funcionando, e dali extrair valores morais que agridam princípios políticos tão caros como princípios de liberdade. E é isso que a falácia naturalista ou a falácia sociológica, não é a mesma coisa, mas aqui a aproximação que nós fazemos é essa. É isso que a falácia naturalista provoca a todo momento. Você pega... Tem um livro de um cara chamado Bebê Barbosa. O cara é um babão. O cara é ruim demais. Eu consegui ler 2 capítulos do livro. Se chama assim,
mentiram para você sobre desarmamento. Qualquer um acessa essa... O cara é famoso, o cara é youtuber, né? Esse cara é famoso. Esse cara escreveu um livro comparando a todo momento esses anos iniciais do desarmamento no Brasil. E o que aconteceu de 2000 para cá? Aconteceu uma explosão de violência nas principais capitais do Brasil. Aconteceu uma explosão de violência, mortes de pessoas, à torto e direita, no Brasil todo. E o Brasil se tornou, sim, menos armado de 2000 para cá, do início dos anos 2000 para cá. Isso está se revertendo agora. Mas o Brasil, nesse período de governo dito progressista, que basicamente era o binômio Lula-Dilma e Sarney, né? E Fernando Henrique Cardoso, o Brasil se tornou um país menos armado do que era. Mas esses números, eles só são considerados, eles só são levados em consideração quando você leva em consideração a arma do cara que acessou a arma pelo dispositivo legal da Polícia Federal ou do Sinarme. Não está no cálculo a arma que entra pela fronteira, não está no cálculo do mapa da violência do professor Marcos Rolim, o cálculo da arma do bebê Barbosa, lá desse mala, não está no cálculo desses caras a arma que entrou pela fronteira, não está no cálculo a arma que foi extraviada, a arma que foi roubada ali dentro do quartel, a arma que foi extraviada pela polícia, essas coisas não estão no cálculo, tá? Então é por isso que nós da filosofia, na minha opinião, deveríamos nos preocupar com esse problema de ir no mundo das coisas e de lá extrair lições de moral. Isso só nos transforma em moralistas. Temos aqui uma dúvida da Glinda. Só um instantinho. Se você acha que o peso da mídia interfere nesse acesso à arma de fogo. Ok. Sim. Interfere. Mas hoje nós também vivemos um momento muito especial, que é esse das mídias sociais. A principal mídia, a mídia hegemônica, excluindo mídias sociais, principal mídia no Brasil, a mídia hegemônica, que é representada pela Rede Globo, ela é fundamentalmente desarmamentista. Ela não é armamentista. Então é na Rede Globo que você vai ver todo ano os índices do Atlas da Violência sendo divulgados, o pessoal lá do Instituto Sou da Paz, aqueles caras lá, todo ano, quando divulgar o número do Atlas da Violência, vai estar lá aquela galera, geralmente divulga no começo do ano, porque faz referência aos números do ano anterior, a pesquisa do pessoal. Todo ano tem isso. Então, sim, em parte, exerce um papel importante, sim. Mas esse papel que essa emissora, dita progressista, desempenhou nos últimos anos, hoje ele vem sendo ofuscado pelas redes sociais. Nas redes sociais, aí, o cenário a impressão que eu tenho é que o cenário é justamente invertido. Ali estão os armamentistas. No geral, falando bobagem. No geral, são opiniões entusiasmadas em torno de armas de fogo, né? Opiniões apaixonadas em torno de armas de fogo. E isso aí é difícil no Brasil pelo seguinte: você tem um monopólio muito grande do comércio de armas de fogo e munição no Brasil. Se você quiser hoje acessar arma de fogo, você vai ter um portfólio de acesso em 15 dias, que é o portfólio desse grande monopólio, desse grande conglomerado são 3 empresas que no fundo são uma só: Taurus, Rossi e CBC. São 3 nomes, mas é uma empresa só. Você só vai ter acesso a isso. Então, no Brasil, mesmo essas opiniões entusiasmadas em torno de armas de fogo e de munição, esbarra nesse problema. As nossas armas de fogo e munição, elas não têm concorrência. Existe um monopólio sendo exercido aqui. Essa empresa se aproveita, inclusive, do Estatuto de Desarmamento e de dispositivos auxiliares para fazer valer o seu monopólio. Então, você peca demais quando o assunto é a qualidade dessas armas. Você entra em detalhes picuinhas que tornam o assunto subjetivo demais. Eu falei tudo isso que falei aqui e precisei chamar o defunto de Hobbes e o defunto de David Hume, mortos e enterrados,
porque eles representam esses dois baluartes dessas duas tradições que estão no seio da modernidade e que sempre que você vai encontrar uma discussão válida em torno de devemos ou não proibir armas de fogo e munição, você vai precisar discutir nesses termos. A principal... Eu não sei como é que é o público, eu não consigo olhar para a cara de vocês, né? Tem 43 pessoas na sala agora. Se eu estivesse numa sala, eu olharia para pessoas, né? Estudantes de graduação, pessoas mais ou menos jovens, né? Ou pelo menos mais jovens do que eu, porque eu sou um cara também muito jovem, né? Eu olharia para a cara de vocês e diria o seguinte: talvez vocês não se lembrem de como era o Brasil de 2003 ou o Brasil de 2005, o Brasil que implantou o Estatuto de Desarmamento e que implantou e que fez também valer em 2005 aquele referendo, né? Talvez vocês não tenham isso na memória de vocês, mas essas coisas elas são importantes porque o Brasil ele se alterou deveras desde daquele período. E a agressão ao direito, a agressão à liberdade individual, ela só aumentou. Nós não tivemos uma maximização dos direitos individuais, porque o Estado ele é presente no nosso dia. Nós não temos aqui Estado mínimo, nós nunca tivemos, assim como nós nunca tivemos um comunismo, isso nunca existiu aqui. Essas coisas elas são alucinações, elas são fantasmas para criar inimigos. O agente político ele se vale disso para criar inimigos, né? Então é muito maluco ver como isso se comportou desse período para cá, né? Conseguir fazer um apanhado histórico disso, porque quando tu vai precisar ir para uma justificativa de devemos ou não devemos autorizar que as pessoas acessem armas de fogo, você vai para uma discussão que é genuinamente ou liberal ou antiliberal. E antiliberalismo aqui eu não sei o que seria. Seria, enfim, se encaminhar para um nível de Estado totalitário, alguma coisa que de fato, assim, olha, nós vamos acabar. A ideia do Sarney, né? Nós vamos acabar por completo, porque as pessoas não possam mais acessar essa coisa que eu não gosto muito na mão dos meus inimigos. Então, eu não sei o que seria isso. Seria um Estado com controle de preços na economia e totalitário no acesso a armas de fogo, né? Só os amigos do Estado poderiam ter esse acesso ou coisa que o valha. Como acontece na Venezuela, por exemplo, com a criação de milícias, só os amigos do Estado conseguem acessar. Porque é caro, porque as pessoas estão vendendo arma para comer, né? E porque de forma você consegue ter um Estado suficientemente policiesco para que aqueles que são inimigos do poder político daquele momento não possam acessar. O Brasil ele precisa começar a discutir o problema do armamento e do desarmamento pelo viés que genuinamente interessa, que é acabar com o Estatuto de Desarmamento, em primeiro lugar, isso precisa ser abolido, o Brasil precisa ter uma regulamentação séria nesse setor. E, em segundo lugar, e o mais importante, permitir que haja empresas sérias fazendo concorrência nesse setor no Brasil. E não é isso que nós temos até agora. E não vamos ter isso com a bancada da bala no Congresso Nacional, que só tem um lobby vindo, né? Só tem o lobby dessa empresa que eu citei. Não tem lobby de fabricantes internacionais, de boas empresas no setor. No artigo, inclusive, nós conseguimos mostrar como funciona essa concorrência quando vai para o panorama internacional, né? Por exemplo, estados que conseguem quebrar esse monopólio, juridicamente quebrar esse monopólio exercido no Brasil e acessar licitações internacionais. Nossa, o preço das armas diminui muitíssimo para esse cliente que é o Estado, né? Para esse cliente que é o Estado. Não diminui para mim aumenta. Se eu quiser ter acesso a uma tecnologia importada, ou qualquer cidadão vai pagar muito caro por essa tecnologia importada, em virtude dos impostos, em virtude das características que tem o protecionismo da chamada empresas estratégicas de defesa, né? Tem uma lei específica para ela. No artigo nós mostramos como essa lei funciona.
eu só vou pagar mais caro. Mas quando vai para o panorama, por exemplo, de uma licitação internacional, ó que coisa curiosa. As armas são mais baratas. Porque aquilo que é produzido no Brasil tem uma péssima qualidade. Por quê? Porque tem uma péssima qualidade? Porque não tem concorrência. Aí tu exerce o preço que tu queres e coloca na mão do teu consumidor o que tu quer. É porcaria, é lixo. Eu não confio nessa empresa que eu citei especificamente, eu não confiaria. Não tem como. Não tem como hoje garantir a qualidade desse tipo de produto. Dá para arriscar? Dá para confiar no armeiro, confiar no cara que faz mecânica desse tipo de coisa. Mas, enfim, eu não vou entrar nesses detalhes, porque eu não estou aqui com vocês fazendo serviço de despachante, ou como comprar uma arma de fogo, ou compre uma arma de fogo, se arme até os dentes. Não é disso que se trata. Se trata de garantir o direito para pessoas que têm esse direito e que querem exercer esse direito. Não é disso que se trata. Não se trata de armar a população até os dentes. Não se trata disso. Tá? Tem aqui uma pergunta da Daniele. Se o mapa do desarmamento são dados confiáveis? O mapa do desarmamento, eu acho que ela está se referindo ao Atlas da Violência. Tá? O Atlas da Violência, que é o principal dispositivo que nós temos hoje no Brasil para verificar como funciona a violência no Brasil, depende fundamentalmente dos números divulgados pelas secretarias de segurança dos estados da federação. Esses números variam muitíssimo e sempre que nós estivermos lendo aquilo, nós precisamos lembrar aquilo que eu lembrei quando eu e o Tiaraju citamos no artigo o Estado de São Paulo. A Secretaria de Justiça e Segurança dos Estados está na mão de políticos, e políticos mentem. Então, em algum momento, pode haver ali números discrepantes, né? Números que, que coisa! O Maranhão se tornou um marasmo, né? Se tornou um lugar maravilhoso para se viver nos últimos anos. E o estado vizinho do Tocantins, nós tivemos um aumento muito grande nos números de violência. Então, se nós vamos ler esses números dos sociólogos, nosso trabalho na filosofia é não permitir que os sociólogos estressem esses números até que eles confessem, porque é normalmente isso que o pessoal faz. Estressa o número até que eles confessem. Nos últimos anos, os números do mapa da violência são os seguintes. A violência está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo. A polícia está matando, está matando, está matando, está matando. E a culpa é da educação que não está sendo melhorada. É isso, os resultados são esses. É claro, qualquer pessoa razoável, qualquer pessoa mentalmente capaz vai concordar com um negócio desses, mas isso é uma abstração genérica feita em torno do Atlas da Violência. E eles fazem isso o tempo todo. A próxima dúvida é do Wendel. Ele pergunta sobre o que você acha do discurso feito pelo presidente na reunião ministerial em relação à flexibilização das armas, a uma defesa do suposto autoritarismo dos governos de prefeitos com as medidas de enfrentamento à pandemia. Isso é bufanismo, tá? Isso é bufanismo. Imaginar que prefeitos, o ente mais fraco da federação, vai conseguir exercer uma atividade policial para manter as pessoas em casa em meio a uma quarentena, isso é uma bobagem tão grande, isso é uma coisa tão bizarra que eu não consigo, assim, sobriamente, eu precisaria voltar a beber para conseguir pensar a respeito de uma bobagem desse tipo, tá? Porque não é possível, tá? Não é possível que o brasileiro forme milícias hoje para evitar uma quarentena. Primeiro, porque nunca houve uma quarentena no Brasil. O que nós temos são várias quarentenas, tá? Várias quarentenas, nesse momento bizarro, dramático que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo um vírus que só avança, né? A taxa de contágio ela regride em alguns lugares e volta a avançar logo depois. Então, isso não é referência para coisíssima nenhuma. O que ele tenta passar com essa imagem é uma imagem de liberal no que diz respeito a
população civil ter armas de fogo. Só que esse liberalismo dele esbarra na lei do desarmamento. Ele não tem força política, ele não tem mentalidade, inteligência, intelectualidade política para movimentar isso dentro do Congresso Nacional. Tenta movimentar isso com decretos e só piora. Só piora. A maquinação de decretos paralelos só amplia esse status, esse panorama de desigualdade. Ele não serve para melhorar esse panorama de desigualdade. O Brasil não é os Estados Unidos. Constituição dos Estados Unidos da América, aquela ideia presente na Constituição, acesso à arma como cláusula pétrea para a formação de milícias para evitar o despotismo do Estado. Isso está muito presente nos Federal Papers, né, na Constituição dos Estados Unidos. Quando alguém tentar vender isso em público no Brasil, é trololó. Não existe nenhuma condição hoje do brasileiro formar milícias para a garantia dos seus direitos individuais. Isso não vai acontecer. A prova disso é que a própria milícia formada pelo Palácio do Planalto, lá em meio à esplanada dos ministérios, aqueles 300 pelo Brasil, cambada de lunático, doido, varrido, bizarro, nem armados são, os caras burro da cabeça, os caras doidão. Esse pessoal não é bom desarmamentista. Tá? Esse pessoal não representa o que há de bom no liberalismo. Esses caras são só loucos. A próxima pergunta é da Daniele, sobre se você tem alguma opinião a respeito da quantidade de munições que foram liberadas. Eu não vou me lembrar exatamente da última portaria do COLOG em torno da quantidade de munições. Mas o que eu vou lembrar para as pessoas é o seguinte, para falar disso da quantidade de munições liberadas pela portaria do COLOG. O cidadão civil hoje, no Brasil, ele pode acessar 50 munições por mês e os CAC, aquele registro especial que eu mostrei aqui, eles podem acessar um número muito grande, muito maior do que 50 munições por mês das suas armas registradas. O que aconteceu do ano de 2018 para cá foi que a munição se tornou uma coisa tão cara que eu desafio alguém a acessar o número máximo de munições que pode acessar segundo aquelas portarias do COLOG. Eu desafio. É claro que eu não tenho nenhum problema, as pessoas podem gastar o dinheiro delas da forma como elas quiserem, mas o negócio é tão contrassensual que diz-se liberal, mas fica num preço proibitivo. Então é isso. Se o cidadão quiser hoje, o cidadão registrado na Polícia Federal, quiser comprar as suas 50 muniçõezinhas por mês, ele que compre. Ele não vai, com 50 munições por mês, formar milícia, formar Estado paralelo. Eu não vou nem falar do preço, tá? Porque isso depois vai para uma gravação na internet, as pessoas vão ver isso em outro momento, mas o que eu posso dizer é o seguinte, subiu tanto o preço da munição no Brasil e dos insumos também para os CACs que compram munições, subiu tanto esses preços que eu, sinceramente, não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado com isso. Porque é proibitiva a compra. Se ela não é proibida, ela é proibitiva. E aí tudo bem, sabe? É só bufanismo, como eu disse, é bufanismo, é trololó de pessoas que querem parecer liberais, brincar de ser Estados Unidos da América. Não é assim que funciona no Brasil. Se tu quiseres comprar munição legalmente nesse país sem importar e pagar um preço ainda mais caro, você vai comprar de uma empresa. E ficou muito mais caro. Muito, muito mais caro. Então não se preocupe muito com isso, não. Porque nenhum CAC e nenhuma pessoa com armas registradas na Polícia Federal vai acessar uma quantidade de munições que seja suficiente para eu montar um paiol ou para eu iniciar uma guerra civil. O cara vai conseguir acessar no máximo as munições ou os insumos de munições do treino dele.
Pro crime organizado, para a munição que entra fria no Brasil, com os buracos que nós temos nas nossas fronteiras, bom, aí é outro problema. Mas bandido não paga imposto, bandido não paga tributo, bandido não está indo à Polícia Federal para comprar arma de forma legal, nem o sistema de registro de armas de fogo e de munições do Exército Sigma, tá? Então, é assim, eu não sou nenhum especialista da área de segurança pública. Eu vi ali uma pergunta importante. O que nós podemos fazer para confiar nos índices de segurança pública? O que nós podemos fazer para confiar nesses índices é sempre recorrermos à sazonalidade daquilo que nós queremos estudar, na minha opinião, do ponto de vista de uma pesquisa. E isso significa olhar para os números divulgados pela Secretaria de Segurança dos estados. Verificar se naquele período, naquele estado, não se identifica nenhuma medida tipo São Paulo, com a proibição de delegados de divulgar homicídios, registrar mortes não identificadas, verificar como aquelas polícias estão se comportando, sempre comparar se o número do índice de homicídios é coerente com o crescimento, por exemplo, do homicídio no conflito policial. Fazer esse tipo de comparação é relativamente importante. E sempre vai precisar recobrar sua atenção de pesquisa para a sazonalidade dos seus estados. O Maranhão vive um período específico que São Paulo não está vivendo agora. Eu não sei como é aí em Porto Velho. Aqui no Amapá, os dados que eu acompanho é sempre esse. A sensação de segurança das pessoas conta muito para esse psicológico, compreende? Essa sensação de segurança conta muito. Então, eu sempre fico preocupado quando os caras atrelam a sua sensação de segurança ao fato de nós termos uma polícia que mata pra caramba. Isso aí é um péssimo dado para um armamentista. Um péssimo dado. Um dado horrível. Eu coloquei aqui mais problemas do panorama brasileiro hoje do que qualquer outra coisa, tá? Porque, de fato, o Brasil não é um país fácil, nós não vamos nos transformar num lugar liberal do dia para a noite ou coisa que o valha. Se eu não sou analista político, tá? Eu não sou analista político, eu sou professor de filosofia política. Às vezes me chamam na rádio para dar pitaco e tal, mas não é o meu trabalho. Se nós precisássemos dar uma palavra de conforto, eu também diria que nós não vamos nos transformar numa Venezuela do dia para a noite, um país antiliberal ou coisa do tipo. Isso não vai acontecer. O Brasil não é um país onde você consiga vender esse tipo de ideia excêntrica com facilidade. Tá? Então, nem 8, nem 800. É por isso que eu valorizo muito o pessoal, por exemplo, que eu sei que tem um grupo muito importante aí na Universidade, na Unir. Eu tenho medo de falar Rondônia sempre, porque a confusão com Roraima é muito grande, né? Mas sempre tem que pensar duas vezes. Então eu falo Porto Velho, é Roraima. Então desculpem, tá? Se eu cometi essa gafe, desculpem. Aí na Unir existe um grupo importante, as pessoas estudam a perspectiva política da América Latina de um ponto de vista decolonial. Isso é uma pesquisa importante em filosofia política hoje. Porque essas perspectivas elas são muito mais enquadradas ao funcionamento político de um país como o Brasil do que maluquices, excentricidades, né? Do que aventuras comparativas, de comparar o Brasil com o Texas, de comparar o Brasil com a Noruega ou com a Inglaterra. Ou com algum país da África, lá da África subsaariana, onde você, pelo mesmo preço de uma ovelha, compra um AK-47. Não é assim que nós funcionamos. Não é assim que a coisa funciona no Brasil. Nem do ponto de vista fundamental filosófico, nem do ponto de vista legal e muitíssimo menos do ponto de vista comercial. Inclusive, tem alguns comentários aqui na sala, né? A Glenda até botou assim, com o valor do arroz, tem que pensar muito, até porque a manutenção é cara. Que
E não seria para, para pobre, não chegaria a esse grupo. Não, não. Essa é uma percepção muito importante. É uma percepção muito importante. As pessoas às vezes perguntam, né? Ah, que arma eu compro? O que eu faço? Essa sua arma é melhor do que a outra, não sei o quê. Velho, recomendar arma para pessoas, mesmo para pessoas que têm um poder aquisitivo, no Brasil é uma coisa muito difícil. Muito, muito difícil. Eu fico com muito medo quando eu vejo as pessoas fazendo isso, porque normalmente elas estão querendo vender alguma coisa. E mesmo pessoas com um poder aquisitivo já organizado, não estou falando pessoas ricas, eu estou falando pessoas com alguma economia organizada, elas desistem ao longo do processo, porque tudo que elas queriam em casa era uma arma, não para portar, não para levar para a rua, nada disso. Elas queriam uma arma para defesa doméstica. Eu moro numa propriedade rural, é muito grande, o que eu faço? Eu já roubaram coisas aqui em casa, sabe? Foi invadido, não sei o quê. Sabe, eu não estou falando de um estado de natureza robesiano, eu estou falando daquela faixa intermediária, utilitarista riumiana. É daquilo que eu estou falando. Daquele lugar onde as pessoas não são nem malucos dispostos dentro de um estado de natureza, nem pessoas vivendo em completa benevolência. Essas pessoas, às vezes, precisam, por questões de isolamento, por questões de segurança da sua família, por questões de segurança individual, precisam de uma arma tal qual precisam de um extintor de incêndio. Uma coisa que vai estar ali e que tu nem quer que seja usada. Essas pessoas, quando elas vão precisar olhar para os preços e olhar para a burocracia, elas desistem de comprar armas no Brasil. Desistem quase que instantaneamente. Ah, eu pensei que fosse mais fácil agora que o Bozo estava no poder. Não é. Não é. Desculpa dizer isso, mas está mais caro, inclusive. Então, o fim das empresas estratégicas de defesa, e o fim daquela conversa fiada que cria esse monopólio, e o fim do Estatuto do Desarmamento, que não é um estatuto, como eu disse, porque agride direitos individuais. É disso que se trata o Estatuto do Desarmamento. Uma agressão a direitos individuais. E não é como o Estatuto do Torcedor. Inclusive, esse nome, Estatuto de Desarmamento, tem muito a ver com uma pergunta que uma colega colocou ali. Esse termo Estatuto do Desarmamento, ele não é um termo da lei, tá? Ele não é um termo daquele dispositivo legal, a 10.826. Não é isso. Esse termo ele foi criado na imprensa. Foi criado pela televisão, ele foi criado na campanha do desarmamento do Lula, quando as pessoas foram convidadas a entregar armas para a Polícia Federal, muitas armas sem registro, algumas armas com registro, muitas pessoas entregaram armas naquele momento. Então, esse termo, Estatuto do Desarmamento, ele foi criado porque é um termo que vende, comercialmente ele é muito atrativo, né? Para você instalar no coletivo das pessoas essa ideia de que arma é uma coisa horrenda, de que nós devemos lidar com isso porque é um grande tabu e nós devemos levar lá para a Polícia Federal e ninguém vai me prender por causa disso. Então, esse termo estatuto ele foi criado com essa perspectiva publicitária, de vender essa ideia do ponto de vista publicitário. Mas não é um estatuto, repito. É uma agressão de direitos, de liberdades individuais, que num lugar normal seria uma coisa normal. O Brasil não é um lugar normal. Bom, então chegamos ao final da apresentação de hoje. Quero agradecer aqui em nome da equipe de organização do evento, né, em nome da biblioteca, em nome do Departamento de Filosofia aqui da Universidade Federal de Rondônia, pela disponibilidade do professor, por todos que estiveram na noite de hoje, né, participando aqui da sala, da apresentação, e deixar, né, as últimas palavras aqui, professor. Pessoal, muito obrigado pela paciência. Eu vejo 42 pessoas na sala, isso é muita gente. Eu pensei que as pessoas fossem embora cedo.
Ficamos menos de 2 horas no ar, eu vejo ali 1 hora e 9 minutos pela gravação, então tudo bem. Esse assunto ele é espinhoso, esse assunto ele é delicado e esse assunto ele merece ser tratado com menos passionalidade, na minha opinião. Então, é isso que eu tentei fazer ao longo desse processo. Eu agradeço muitíssimo em nome da Unir toda, né? Em nome da Cristiane e em nome da professora Tiziana. São pessoas pelas quais eu tenho carinho. Eu acho que isso que vocês estão fazendo é uma atividade quase que heróica. É muito importante que o estudante, especialmente de graduação, tenha acesso a uma diversidade muito grande de opiniões. E quando nós vemos essa diversidade pulverizada, quando nós vemos essa diversidade pouco heterogênea, isso significa que está acontecendo algum problema. Então, geralmente, nós estamos lidando com pessoas que não gostam de democracia, não gostam de direitos individuais, não gostam de respeitar a opinião do próximo, e um contra-exemplo desse tipo de coisa que acontece, lamentavelmente, com muita frequência na internet, está sendo dado pela Unir. Parabéns, obrigado mesmo pela paciência, e tenham todos, por favor, se puderem, um bom final de semana, que, porra, é sexta-feira, né? Dá para dar uma descansada agora, muita coisa pesada, tá tudo muito cansado. Então, bom final de semana para todos vocês. Bom final de semana a todos. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada, professor, pela sua apresentação de novo. Logo vocês vão poder visualizar, né, a apresentação lá no YouTube, no canal da biblioteca, tá? Então, desejar aqui para vocês, né, uma boa sexta-feira, um bom final de semana. E, professor, eu tinha que falar, eu tô com inveja da sua rede. A rede tinha o gato aqui um pouco. É que eu me improvisei É muito ruim aqui a luz onde eu tô, mas o pessoal que vem para o norte, mesmo eu que sou do sul, né? O pessoal que vem para o norte precisa se acostumar com essa coisa da rede e tal. Isso aí são bons hábitos que nós colecionamos com pessoas que possuem mais experiência do que nós nesse setor do calor. O sol odeia as pessoas por aqui onde eu estou, em Amapá. É muito quente, é muito quente. Tem dias que é cansativo. Quando eu preciso falar assim, ar-condicionado é chato, não pode ficar usando o tempo todo. Então, a rede é uma coisa muito boa que rede e açaí são coisas muito boas que nós aprendemos com nativos aqui do norte. Muito obrigada a todos, tá? Boa noite, bom final de semana. Obrigada, professor.